Oi, pessoal. Hoje eu vou contar uma história muito grande de um amigo que se tornou após a aquisição do Anel Atlante original. E é uma história que mexeu bastante comigo pela história dele. O nome dele se chama Guilherme, ele é aqui de Brasília. E foi assim um dos poucas pessoas que a gente teve a oportunidade de se encontrar, de bater papo, que eu pude mostrar para ele o que era o Anel Atlante antes mesmo dele adquirir. E ele é um buscador assim muito incisivo da verdade, de compreender a si mesmo. E foi assim, está sendo assim uma experiência muito rica para mim acompanhar ele nessa jornada. Então, quando foi em agosto, ele adquiriu o anel, recebeu ali mais ou menos no início de setembro, ele recebeu o anel e aí foi fazer umas vivências, várias vivências fora, e está sempre relatando determinadas situações muito interessantes e muito impactantes também, principalmente depois que ele passou a usar o Anel Atlante original. Então, na última, eu tive que fazer uma adaptação no Anel, que é um novo lançamento que a gente está promovendo, e ele foi a primeira pessoa a pegar essa nova versão do Anel Atlante, que é a versão com duas pedras preciosas, que é o diamante e o ametista, que logo logo vai estar sendo lançado aí. E ele foi fazer uma vivência, tive que entregar o anel para ele num horário assim bem corrido, e aí ele foi viver as experiências dele, sabendo que, como era o primeiro, né, ele ia vivenciar experiências que a gente não tinha ainda uma noção de como iria se dar. O que nós sabíamos é que essa nova versão ele tem um ganho de ressonância energética acima de 45%. Então, é um ganho muito expressivo para uma joia que já era única e especial, a única no mundo nesse formato. E ele saiu na sua vivência, e logo que retornou, a gente, no meio de uma outra, que ele já foi para outra vivência, e aí ele me relatou essa vivência dele, e eu pedi para ele escrever, e ele escreveu para mim bem detalhado o que tinha feito, e eu perguntei se podia publicar, e ele autorizou. Então vou falar aqui para vocês o que aconteceu, mas também vai ficar publicado no site e também no blog, vai ter uma chamada aí também nas redes. E é muito interessante, porque ele falou assim, ele já deu inclusive o título, né, da vivência, que se chama assim: A Noite em que Minha Intuição Falou Mais Alto. Há momentos na vida em que a mente tenta negociar, mas o corpo já decidiu. E aquela noite, no auge de uma experiência com medicinas da floresta, que deveria ser de cura, minha intuição falou com uma nitidez que eu jamais tinha sentido. Havia viajado para Florianópolis, onde depois de dias incríveis, desafiadores e transformadores, numa volta à ilha de caiaque, eu estava aberto e sensível e receptivo. A conexão com a natureza, a superação física, a expansão emocional criaram um estado onde tudo fazia sentido. E eu esperava encarar esse ciclo lá na cidade como algo igualmente profundo, uma cerimônia de ayahuasca. Mas naquela cerimônia algo mudou. O ambiente, o comportamento do facilitador, o peso da energia, tudo começou a se desenhar em um cenário que não combinava com a cura.
nem com a consciência, nem com a verdade. Foi que a minha intuição gritou, não sussurrou, não deixou dúvidas. Ela simplesmente assumiu o comando. Senti claramente, saia daqui agora. Isso não é para você. Não houve hesitação, não houve debate interno. Meu corpo, minha mente e algo mais profundo do que ambos entraram em alinhamento absoluto, quase como se tivesse havido uma interferência externa me alertando. E aqui entra outro ponto importante, que fez sentido somente depois da experiência com o Anel Atlante original. Eu estava com ele durante o processo. Para muitos é apenas uma peça, para outros é um símbolo matemático de proteção, mas para mim, depois daquela noite, ele representa algo maior, um amplificador de percepção. Não falo de magia, mas de ressonância. O Anel Atlante original é conhecido por criar um campo de equilíbrio e proteção sutil, como uma geometria que reorganiza o espaço interno. E naquela noite, e o mais estranho e intensamente perigosa que já vivi em termos emocionais, eu senti que havia algo me mantendo centrado o suficiente para perceber o que já estava por trás da superfície. Porque isso não foi só medo, foi clareza. Não foi só desconforto, foi consciência. Não foi só uma vontade de ir embora, foi certeza absoluta de que ficar seria uma violação do meu limite mais profundo. E essa lucidez, essa precisão é algo que eu reconheço como fruto da minha própria intuição, mas também uma proteção simbólica e energética que o Anel Atlante original representa para mim. Naquele momento, ele funcionou como um lembrete silencioso. Você sabe o que está acontecendo? Confie no que sente. E eu confiei. Levantei, peguei minhas coisas e fui embora. Mesmo diante da resistência do facilitador, mesmo diante do ambiente pesado, mesmo com medo, saí, porque algo em mim sabia que o perigo não era físico, era emocional, psicológico e espiritual. Ouvir a intuição é aceitar que há uma parte de nós que enxerga antes do raciocínio e que alguns símbolos, como o Atlante, servem justamente para reforçar essa conexão interna, como se organizassem o campo para que a percepção fique mais limpa. Naquela noite poderia ter sido traumática, mas acabou se tornando um marco de proteção, de limite, de força, de confiança em mim mesmo e de gratidão para carregar comigo aquilo que me dava suporte invisível enquanto o visível desmoronava. No fim saí de lá inteiro e isso diz muito sobre mim e também sobre a força sutil que estava comigo. Então esse foi o relato do Guilherme depois de passar essa experiência e por ter adquirido a própria sensibilidade, a experiência viva de ter o Anel Atlante original, com ele acompanhando nas suas buscas, né, nas suas aventuras, na sua busca de consciência, na busca pela verdade. Então esse era o texto que eu queria muito compartilhar com vocês, que ele autorizou. E na primeira oportunidade que nós tivermos, nós vamos fazer um bate-papo, uma live, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa aprofundar mais nessa percepção que ele teve sobre esse relato, mas também na nova que ele está fazendo. Agora mesmo que eu estou gravando esse vídeo, ele está em Fernando de Noronha também fazendo algumas vivências lá de autoconhecimento. E saiu todo feliz com seu anel
limpo. Eu peguei esse anel nesse intervalo que ele teve aqui, e aí foi feita uma limpeza nele, foi dado um brilho, foi feito algo para que ele tivesse mais bonito, porque ele chegou meio maltratado, meio arranhado dessa primeira vivência. Aí foi feito uma repaginação dentro do anel para que ele se tornasse mais bonito. E aí ele está lá agora fazendo essa nova vivência, e quando ele voltar eu vou convidá-lo para a gente bater um papo ao vivo, e a gente vai acabar divulgando por aqui também. Então um grande abraço.